Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV, por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Igenomics. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vai, Fernanda? Tudo jóia? Oi, tudo bem, Karina? E você, como é que tá? Tudo bem, um prazer enorme estar com você, fazendo o 11º episódio da segunda temporada do Bastidores da FIV, em parceria com o Igenomics Brasil. Muito obrigada por ter aceito esse convite e dividir um pouco o que nunca foi muito revelado lá nos teus bastidores. Bom, para quem não conhece a Fernanda Moura, ela é mamãe do Abraão, que tem apenas 5 meses, coisa mais querida, o bebezinho. E ela, com 42 anos, iniciou essa jornada de tentante. Com 42 anos, ela iniciou os tratamentos de FIV. Tiveram 2 tentativas com óvulos próprios e uma delas, ela conseguiu a gestação, mas não deu continuidade. Mas e foi graças ao PGTA, a biópsia embrionária, que ela conseguiu saber que era um euploidezinho dos 3 que ela tinha. Então a gente vai saber um pouquinho mais de detalhes, né? Teve aí um período muito difícil, talvez o mais traumático da tua vida, né, Fernanda? Que foi um aborto aí que você pensou até em desistir, pensou 1000 coisas, mas graças a Deus está com teu bebê no colo. Nos conta um pouquinho esse momento que foi um acontecimento super duro, de difícil superação. Como é que foi pontualmente ele, que depois a gente vai passar por outros assuntos aí que nunca foram revelados, porque aqui é o Bastidores da FIV, viu? Tudo bem, é muito difícil porque a gente cria expectativas, né? Expectativas de ter o nosso bebê no colo, né? E de repente, com 7 semanas, você fica sabendo que não está evoluindo, que só tem um saco gestacional. E tudo que o médico me falou, me preparou que ia acontecer, foi numa intensidade muito maior, né? Então eu sofri um aborto, né? Algo que não estava esperado, porque o organismo podia absorver e tal. Isso não aconteceu. E fiquei... quase fui para UTI, sofri bastante nessa internação, né? Perdi muito sangue, fiquei sozinha, né? A solidão ali bateu forte, né? Bem na época da pandemia, não era permitido acompanhantes, eu não pude ser transferida para um hospital da minha escolha, então foi tudo muito difícil. E nesse momento passou tudo, né? Pela minha cabeça, de desistir, o porquê que isso estava acontecendo, né? Se eu fiz tudo certinho, tudo conforme me foi orientado, né? Então a gente pensa de tudo um pouquinho, né? E aí eu resolvi parar, né? Dar aquela parada necessária para repensar, para me cuidar e para ver qual caminho que eu ia seguir. Esse momento, você e o seu marido tomaram a decisão de cuidar um pouco de você, porque você estava muito fragilizada, e você buscou um equilíbrio físico-emocional. De que maneira você conseguiu isso depois de todo esse acontecimento traumático? A primeira conduta que eu tomei foi de voltar para o médico, para o ginecologista, fazer todos os exames para ver como é que eu estava, o que estava indo bem, o que eu precisava tratar. Concomitante, eu procurei acupuntura, né, a doutora Ana Huang, que foi um anjinho para mim, até o final da FIV, né, até eu ter o meu bebezinho, e ela percebeu, né, então, quais pontos que a gente precisava fortalecer, tudo que a gente precisava fazer, as fórmulas magistrais, uma mudança absoluta, né, de hábitos, de alimentação, de produtos de beleza, a gente mudou tudo, né? Você estava realmente focada para fazer o que você pudesse para trazer esse bebê para casa, né? Isso mesmo. A gente decidiu assim que nós gostaríamos de fazer mais uma tentativa, mas só depois que eu tiver, né, no corpo físico e na mente emocional também, né? E me diz uma coisa, Fê. Qual foi aquele momento que a gente já conversou e que eu acho que vale a gente dividir com nossa audiência? Porque tem uma parte do nosso tratamento
que a gente tem que dar muitas explicações, né? Sim. E isso é uma pressão muito grande, porque já basta a pressão para nós mesmos, né? Que vem de dentro mesmo da gente. Sim. E essa explicação, no modo geral, para a família, para amigos, principalmente para você que estava grávida, que depois passou por esse aborto, e que depois as pessoas ficaram te perguntando, e aí, e o bebê? Isso incomodou muito você, nesse momento? Sim, né? Isso me deixou muito. Você sai de uma hospitalização por uma perda traumatizada, introspectiva. Você não quer estar dividindo a sua vida e tudo o que aconteceu, porque é reviver, né? É como se você sofresse tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas perguntavam, foi afastamento do serviço, então por que eu estava afastada? Não teve como não contar, né? E aí eu resolvi que eu deveria contar o que aconteceu, assim, em linhas gerais. Não falei detalhes do que aconteceu, mas expliquei que sofri uma perda, né? E compartilhei isso com as pessoas que já sabiam, mas foi muito difícil por esse motivo, de ter que reviver tudo aquilo que eu passei, né? Bastante sozinha, né? Uma caminhada difícil, né? É solitária, ela é silenciosa e não adianta. Quem disser que é fácil não é tentante, né, Fernanda? Não é tentante. É um turbilhão de emoções. Eu sempre tive preparada, Karina, né, quem está me ouvindo, porque o nosso médico sempre disse que a FIV, ela não é uma garantia. Não é 100% garantido que você vai fazer o tratamento na primeira vez, você vai conseguir. Isso foi uma das primeiras coisas que o nosso médico, o Dr. Carlos Marcondes, deixou muito claro para a gente, né? Então, a gente vai tentar, né? E precisa ter um empenho muito grande da parte de vocês dois, né? Mas não significa garantia. Então, assim, isso eu já sabia. Só que a partir do momento que você faz a implantação de um embrião euploide, né? Então já cria uma expectativa maior ainda, né? E aí você sofre tudo isso, né? Muita perda de sangue. É difícil porque a equipe médica estava pressionando muito para fazer uma curetagem e eu sabia que não. E o meu médico falava: olha, é importante não fazer, se você quer fazer uma tentativa em breve, né? E aí eu expliquei para a equipe médica, né? Toda a minha jornada de tentante, que eu gostaria de tentar mais uma vez, e eles optaram então por não fazer, e aí deu certo com as medicações, depois de alguns dias ali internada, né? Mas é um sofrimento muito grande, muito marcante na vida de uma mulher, uma perda gestacional. Aquela coisa, eu tenho aquela expectativa enorme, né, do beta positivo. Aí depois que a gente pega o beta positivo e dá certo, e tá grávida, né? O baque é muito grande, né? De não continuar essa gravidez, né? Isso. O beta positivo também foi uma jornadinha para mim, porque nós fazíamos um beta seriado, porque ele não aumentava na porcentagem que o médico esperava. Então, a cada 2 dias eu fazia um beta, e eu acho que eu fiz vários beta, né? Então, assim, isso já deixa a gente né, em cima do muro. Já você sabe que alguma coisa pode não estar indo bem. Mas quando o médico vê o saco gestacional ali e está esperando essa notícia, e mais um beta que estava positivo... O coração fica quentinho, né? Exato. Isso mesmo. E me diz uma coisa, Fernanda, teve uma outra passagem muito, muito importante na tua jornada, que foi a volta, tá? Daí você buscou o equilíbrio, tudo, né? Procurou as coisas que você precisava fazer para se reerguer, isso faz parte. Eu me lembro que na minha jornada eu também precisei dar um tempo e depois eu voltar inteira, né? E aí teve esse momento aí que você e teu marido resolveram voltar ao consultório do teu especialista, com a ovodoação elaborada no teu coração. Eu quero saber dessa parte, porque eu acho que existe uma transição entre os óvulos próprios e a ovodoação, através do óvulo doado, né? E eu fiz uma live recentemente falando sobre essa transição, e eu acho que eu passei por essa transição, e acho que você também passou, e eu queria que tu contasse como é que foi essa decisão de voltar com essa
com esse luto já vivido. Uhum. Eu vou te dizer que você fez parte disso. Ai, que coisa boa saber disso. Mesmo quando eu iniciei a tentativa com os meus óvulos próprios, eu sempre participava dos eventos online, né? E eles foram muito importantes para mim. E eu ia trabalhar, acho que eu te falei em algum momento isso, eu ia trabalhar ouvindo os podcasts, e na primeira temporada eu ouvi todos eles, não perdi nenhum. Foram 100 episódios, tu vivia com uma coisinha coisa no ouvido, né? Eu ia trabalhar e voltava ouvindo, e assim, cada experiência para mim foi muito encorajadora, né? Então, assim, as pessoas tiravam muitas dúvidas, coisas que de repente o médico não fala, porque não tem mesmo a experiência, porque as mulheres não querem compartilhar muitas vezes sobre a doação. E eu ia ouvindo e entendendo e elaborando aquilo e achando aquilo magnífico, mesmo quando eu estava tentando com os meus próprios óvulos, né? E isso facilitou na elaboração, né, desse luto Foi uma rede de apoio para você, né? Que bom. Exatamente, porque a gente tem rede de apoio. Eu acho que antigamente era muito mais difícil porque você não tinha isso na internet, nas redes sociais, você não encontrava nada sobre isso, né? E aí eu ouvi psicólogos, eu ouvi casais, eu ouvi mãe solo, eu ouvi outros profissionais, né? Tirando dúvidas, falando, desmistificando muita coisa, né? E isso foi me desvendando um mundo maravilhoso, né? Do que era a ovodoação, né? Esse é o nosso maior propósito, né? É trazer essa informação para vocês, relevante, né? De fato, através de todo o nosso processo, a gente resolveu trazer esse tipo de esclarecimentos, né? Que na nossa época não foi possível, a gente não tinha um casal para a gente se identificar, não tinha eventos online. Eu acho que o lado bom da pandemia foi esse, né? Essa informação que chegou mais rápido nas nossas casas, né? Isso mesmo. Assim, para quem eu poderia perguntar? Aquelas dúvidas mais íntimas que uma pessoa como eu poderia ter, né? Então, tudo isso, cada podcast, cada pessoa que foi ali, falou, né? Foi muito importante para a nossa decisão, para a nossa elaboração do luto. E assim, essa vivência deu uma esperança, trouxe uma esperança para a gente, né? Então, assim, algo que o meu médico já tinha falado, né? Que tem casais que optam pela ovodoação, né? Mas muito, assim, superficial, porque ele também não sabia qual seria a nossa reação, né? E aí, quando a gente decide, então, é porque eu sofri bastante, né? Porque são muitos hormônios. Seria uma nova tentativa e, assim, com minha idade já avançada, uma chance muito elevada de acontecer de novo, porque os óvulos já não tinham mais a mesma qualidade, né, para gerar um bebê. Graças a Deus, a Ovorecepção está aí para nos ajudar, né? Com quantos anos você engravidou do Abraão? 44, já. Pari o meu filho com 44, engravidei com 43, quase juntas. Na verdade, eu ia fazer 44, porque eu recebi o meu beta em setembro, e em outubro eu completei 44 já. E uma coisa que me chamou a atenção na tua trajetória foi que a primeira doadora não era compatível. Foi graças ao CGT Exoma que vocês conseguiram detectar isso, né? Exatamente, né? Eu perguntei para o Dr. Carlos o que a gente teria a mais em termos de exames, né? E ele falou para mim, tem o teste de compatibilidade, né? E a gente faz sempre com Genomics, né? E aí eu recebi eu fui, como se diz? Eu fui orientada pela equipe da Genomics, né? A respeito do Exoma, né? E do CGT. E aí foi muito importante. Eu acho que isso deveria ser mais falado entre as tentantes, né? Por ovodoação, porque a primeira ela tinha a mesma doença recessiva que o meu marido, né? Então, para que as pessoas entendam o que isso, a doença recessiva, todos nós temos alguma doença nos nossos genes, né?
E se o meu parceiro, né, ou da doadora, eles tiverem no mesmo gene, tem 25% de chance dessa doença se manifestar, dela não ser recessiva, dela se manifestar numa criança, né? Então, a primeira, ela não era compatível, né? E aí, assim, eu valorizo bastante esse trabalho do Genomics, né? E, assim, toda a acolhida que eles me deram e as explicações, as orientações, e porque, com certeza, ou eu poderia sofrer um aborto, ou essa criança teria 25% de chance de vir, né? Com a doença. E aí a gente conseguiu então a outra doadora e aí foi tudo assim muito melhor do que Da doadora, então. foi. Era para ser com a segunda doadora, né? Era para ser, né? Amada, deixa eu te perguntar uma coisa. Por isso que eu digo, informação é tudo. Eu repito isso 1000 vezes se tiver que repetir. Porque se a gente tem uma informação, a gente consegue aceitar, a gente consegue compreender, elaborar tudo dentro da gente. Quero saber aqui uma coisa muito importante na tua trajetória, que talvez você nunca comentou, e é para isso que nós estamos aqui falando dos bastidores da tua FIV. Qual era o teu maior medo? Eu já sei qual é, mas eu quero que você fale, porque vai muita gente se identificar com esse medo aí que você tinha da alvo-recepção, viu? Eu vou, sim, ser bem pontual, mas eu vou começar dizendo que eu nunca tive medo de ter um bebê que não parecesse comigo, que fosse completamente diferente no físico, mas eu tinha muito medo de ter um bebê que não tivesse vínculo comigo. E eu não sei te dizer porque eu criei esse fantasma na minha mente, mas eu posso dizer que durante a gestação eu chamava ele pelo nome, ele respondia, ele se mexia, ele interagia comigo, mas assim eu tinha esse receio, né? E se o vínculo não for o mesmo, por causa de uma questão genética, eu criei isso no meu imaginário, né? Tinha bastante medo que isso acontecesse, mas assim, desde o primeiro momento ali, né, a gente tentou um parto normal, não foi possível, porque ele não estava bem posicionado, né, então a gente foi para uma cesárea, mas no primeiro momento ali, isso tudo caiu por terra, né, e aí, assim, eu ganhei, né, foi um plus aí, uma bênção maravilhosa que o meu bebê é muito parecido comigo, né, eu estava mexendo nas minhas coisas e achei fotos eu com uns 2 muito parecida com ele, né? A gente não tem muita informação da doadora, na verdade quase nenhuma, né? Só tem a escala de pele, tipo sanguíneo, o tipo do cabelo, muito pouca coisa. O vínculo assim dele comigo é extraordinário, Karina. Assim, é uma coisa que eu não consigo explicar. Assim, é olho no olho, sabe? Desde pequenininho, eu e ele. O amor da nossa vida. O amor da nossa vida. Exato. Esse vínculo, né, Fernanda, a gente cria ele no dia a dia, né? Isso mesmo. A gente cria no dia a dia, o apego a gente desenvolve, né? Então, assim, cada troca de fralda, cada olhar, é o chorinho que você responde, né? Aquilo que ele quer, você já sabe o que ele quer, né? Você vai aprendendo. Eu tenho uma amiga que diz, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? E é verdade mesmo, né? Eu nasci para ele, né? Esse amor avassalador só cresce. Ele tem 5 meses agora, o meu tem 4 anos, fez agora, semana agora passada, dia 29. E é uma loucura, é uma loucura. Eu com 5 meses já estava entregue à paixão avassaladora que é. E cada vez mais, e cada vez mais. E quando a gente vê, a gente está tomada. E hoje eu me vejo olhando para ele, dizendo, ai, amor da mãe, amor da gente. Você é amor da mamãe todos os dias, o maior amor da vida. A gente fala isso 24 horas aqui em casa, eu e o Pedro. Então, bem-vinda ao mundo desse amor incondicional e avassalador. E assim, é importante falar isso sempre, acho que várias vezes, né? Eu nunca falei mesmo para ninguém, tô falando aqui, mas assim, porque eu já li muitas pessoas, né, nas redes sociais, né, nos grupos de doação,
perguntando, né? Mas e se a pessoa tiver nascer com seja um tipo de pessoa que eu não gosto, né? Ou que se ela não tiver afinidade comigo, não é possível disso acontecer, porque ele ficou ali, né? Sendo gerado por você, recebendo o teu carinho, né? O teu toque, ouvindo a tua voz, do pai, da família. Sendo gerado, né, naquele ambiente, por isso a importância da epigenética, né? Eu não lembro se eu falei para você, mas o meu médico, quando ele nasceu, ele olhava para mim, olhava para ele e falava: Fernanda, é a epigenética, a epigenética explica, ele falava para mim. Que maravilha, a epigenética realmente, ela bateu aqui em casa também. O clínico é a cara guspi do Pedro, mas ele tem todo o meu, assim, meu jeitinho, sabe? Temperamento, os hábitos alimentares. E não adianta, é isso, né? É a expressão dos genes, né, Fernanda? Isso aí é comprovado cientificamente. E eu acho que quando a gente convive com nossos filhos, eles vão ficando parecidos com a gente. Olha a adoção, é outra forma de gerar amor. E a adoção, muitas vezes, o filho se torna parecido com a mãe, ou com o pai, enfim. Muito mais do que se ele fosse biológico, muito mais do que casais que têm filhos biológicos que não têm absolutamente nenhuma semelhança, né? Então, isso aí é o convívio, é o amor, é o afeto, é tudo de bom, né? Que a gente pode esperar de uma maternidade, né? Ou de uma paternidade com amor, não é verdade? É isso mesmo, assim, é o amor, é o melhor de nós, é a nossa melhor parte, né? E não tem como ser diferente. Então, assim, eu até falei, estava conversando com o meu médico, né? Assim, se as mulheres soubessem quão bom é, né, ter um bebê, né, gerado por ovodoação, assim, é fruto de muito amor, acho que de um amor dobrado, triplicado, né? Porque uma pessoa desejo, né, Fernanda? É muito, a gente desejou muito, a gente esperou muito esse momento, né? E tudo fica para trás, Fê, e tudo fica para trás. Tudo, né? Então, assim, todo aquele sofrimento passado, o medo, os fantasmas, né? O medo do vínculo, né? De não ter um vínculo que eu esperava, né? Tudo isso ficou para trás. E assim, foi uma coisa muito rápida, porque tem mulheres que falam, né? O amor a gente vai adquirindo, né? Com o tempo, e assim, às vezes tudo que você passa faz com que você demore para você engrenar. Assim, eu posso dizer particularmente comigo, assim, naquele momento do parto, assim, tudo ficou para trás. E aí, dia a dia, vai aumentando, né? Esse amor. Muito. É uma coisa louca isso. Quando me pergunto também, eu falo sobre isso, né? Que a gente realmente... É muita gratidão. É a gratidão à medicina, a gratidão à doadora, a gratidão à rede de apoio que nós tivemos, a gratidão a tudo e todos, né? Porque a gente desejou muito, a gente conseguiu. Então, é realmente maravilhoso. E é para isso que a gente está aqui, né, Fernanda? Para falarmos abertamente sobre nossas trajetórias e inspirarmos mais e mais famílias a serem construídas através de todas as formas de gerar amor, pessoal. Existem muitas. A ovodoação é apenas uma delas. Então, eu acho que a gente trazendo essas informações e esses casos reais, vocês vão conseguir, como a Fernanda teve através do Nós Tentantes, que eu fico muito feliz de saber disso, né? Vocês vão ter todas as ferramentas e um caso de pessoas comuns, que nem vocês. Exato. Né? Nós estamos aqui para dizer para vocês, vão para frente, vão com medo, mesmo que tenham muito medo de que não dê certo, são muitos os medos, né? Mas vão com medo, vão com fé, mas vão com medo, porque a gente nunca vai se liberar do medo. O medo ele vai existir sempre quem é tentante. A gente não tem, como a Fernanda falou, 100% de certeza que um tratamento vai dar certo. A gente tem possibilidades, que são chances aumentadas, principalmente mamãe com idade avançada como eu e a Fernanda, e talvez como você que esteja nos escutando. Então é isso que eu trago essa mensagem para vocês, pessoal. Não desistam. Eu quero que a Fernanda deixe uma mensagem à mamãe por ovorecepção, que nem eu, do Abraão, tem 5 meses e que mudou a vida dela e do esposo, da família talvez, né?
Deixa aí uma mensagem para quem está nos escutando, Fernanda. A mensagem que eu tenho é que a ovodoação, ela traz esperança, né? Então, traz esperança para aqueles que querem, que desejam ter um filho nos braços, para aquela mulher que quer gerar e não tem muita expectativa de gerar com óvulos próprios, que já passou por vários tratamentos de FIV, ou que está indo para o seu segundo, primeiro, terceiro tratamento, né? Então, assim, a ovorecepção, a ovodoação, ela traz esperança e ela pode fazer esse sonho se tornar realidade, como o nosso, né? E, assim, o amor, eu não tenho palavras para decifrar, para dizer o quanto mudou a minha vida, a vida da minha família, como você disse, Karina, porque a esperança se renovou na nossa vida aqui, com a chegada do Abraão. Palavras, eu simplesmente assino em todas as palavras que a Fernanda colocou agora, porque o meu sentimento é o mesmo teu. A gente mudou, né, aqui em casa. E agora fica aqui, ovodoação é esperança. Gostei. Eu sempre falo de todas as formas de gerar amor. E agora vou começar a usar as tuas palavras. Ovorecepção é esperança, né? Muito legal. Muito obrigada, Fernanda, assim, pelo teu depoimento lindíssimo, por ajudar as pessoas a desmistificar, né, a ovorecepção e mostrar que sim, tudo é possível, mesmo depois de muitas frustrações, de muito medo e de coisas pesadas, né? De uma situação meio traumática que você passou. Você buscou ficar melhor, teve que pedir uma trégua, que faz parte, a gente tem que saber o nosso limite, e depois você continuou mais forte e chegou inteira, de novo, para o teu médico, né? E foi muito legal uma coisa que você falou agora, que só para finalizar eu vou continuar falando, porque eu bato muito na mesma tecla. A relação médico-paciente é de extrema importância. Pelo depoimento da Fernanda, o médico dela foi pontual em todos os momentos. Isto é, ela teve a melhor experiência do paciente pela clínica escolhida. Então, vamos atrás dessa melhor experiência do paciente, vamos atrás dessa relação médico-paciente com transparência, que ele segure a nossa mão e mude o protocolo, mude o que tiver que ser mudado na hora exata, por ele conhecer o nosso caso e individualizar o nosso tratamento. Isso mesmo. Eu em momento nenhum pensei em mudar, eu e meu marido pensamos em mudar de médico, de clínica, porque nós tínhamos muita confiança nele, e ele acompanhou o nosso parto também, ele fez o nosso parto, né? E, assim, eu acho que não é mudando, né? É desenvolvendo uma boa relação que a gente vai chegar lá, porque faz parte da nossa trajetória de tentante, né? A relação médico-paciente. Temos um e-book, inclusive, com o Genomics, disponível gratuitamente no nosso site, sobre a relação médico-paciente. E é isso aí, meu amor. Então, um brinde aos nossos bebês, né? O Abraão e o Rico, que estão aí para provar que sim, ovodoação é esperança. Beijo grande para vocês, pessoal. Fernanda, muito obrigada pelo teu belíssimo depoimento e tudo de bom para vocês, viu, amadas? Um beijo para todos. Muito obrigada, Karina. Beijão, meu amor.